Oi, vocês! Quadro novo no canal, com queridinho. A gente pegou perguntas que vocês mandaram no Instagram do Uno7 pra gente responder em conjunto. Por quê? Em algumas lives vocês já perguntaram de situações que a gente viveu juntos dentro do jornalismo, como concorrentes, enfim. Tem algumas curiosidades que vocês têm, justamente por sermos um casal. Se você não sabia, agora você está sabendo. Se você tinha dúvidas, está confirmado. Eu e o Uno7 estamos noivos, morando na mesma casa. Uma loucura no site. Começar o Casal Responde? Casal responde. Casal Futurista Responde. Hashtag 01. Não é só de jornalismo não, tá? Tem É muita tudo. pergunta da nossa vida pessoal, fofoquinhas. Ele que escolheu as perguntas, tá? É surpreendente. A princípio eu peguei perguntas bem genéricas. Se o pessoal gostar desse quadro e pedir mais, para as próximas podem ser situações mais específicas da nossa vida pessoal ou profissional. Agora dá conselho. Agora é para iniciar. Para iniciar o assunto. Entender se vocês gostam. E a princípio a gente vai falar do casal vida pessoal, do casal profissional, que já foi concorrente, hoje ele trabalha mais ou menos junto. E no final, muitos de vocês perguntaram sobre Brian Rodrigues, sobre Mike, sobre Rafael Veiga. A ideia não é bem isso, mas a gente responde para vocês também. Então, curtam esse momentinho nosso tititi. E no final a gente responde o que a gente tem sobre Mike Veiga e Brian Rodrigues, que são disparadamente as principais perguntas que vocês fizeram na caixinha no meu Instagram. Legal, fechou. Bom, como eu disse, o site escolheu as perguntas, eu serei surpreendida assim como vocês. Manda bala. E o like, não? Ai, por favor, inscreve, deixa o o like, hype. eu deixo isso pro final, tá bom. Não. Tem que aproveitar a audiência que tá no começo. Entendi, perfeito. Eu sou um youtuber nato, por filho. favor, então já deixa o like, se inscreve, vire membro se você Dê quiser. hype, gasta Dê esses hype. pontinhos aí, comenta um bagulho Arrasa fofo, fala quero mais, já tô ansioso pro da semana que vem. Se vocês não gostarem, não vai ter mais, a gente esquece que fez, a gente apaga. A gente finge que não aconteceu, o finge flop que não fez. existe na internet. Não, claro que não. Se tiver 2.000 views, a gente apaga! Podemos? Podemos. A pergunta, sem contar negociações, disparada, a que mais foi feita, eu citei 3 arrobas aqui só pra ilustrar que foram os primeiros que mandaram e depois Tá. eu nem consegui contar tantos. O Kelvin TJS, o Sou Santos, o Davi VSC, quando tem filho? Disparado. Que engraçado, é uma pergunta honesta, de curiosidade de verdade? Acho que eles estão curiosos. Apesar que quando tiver filho vai ter live aí com o bebê no colo, Filhão, choro. vocês estão ligados, vocês estão pedindo, mas vocês não estão aguentando a consequência. Pior que isso, uma pergunta meio antiga, e eu não sei se pelo meme do emoji da grávida. Porque ser. existe esse meme no grupo da Gabi no Instagram. Falei terceira pessoa aqui, tô um pouco. Sobre filho, cara, nosso planejamento. O Lucas, se eu pudesse ter filho aos 20, o Lucas já teria sido pai, tá? O Lucas quer muito ser pai. E eu também quero ser muito mãe, mas eu me sentia ainda muito, não sei se jovem, mas a gente ainda tava numa fase diferente. E aí não tinha esse desejo de ser mãe antes. Mas ano que vem, meus amigos, o planejamento está sendo seguido, tá? Ano que vem a ideia é ter filho. Ainda não sabemos exatamente quando, em que momento Camisa 10 até Natal. em que momento do ano que vem, mas enfim, se papai só abençoar aí com trabalhinhos, situação financeira estável, cabeça psicológica também. Se inscreve aí, quer ter filho? Ajuda a gente. Quer que a gente tenha filho? Dê like aí, galera. Ajuda a gente. Mas ano que vem a meta é aumentar nossa família. Quero ver. A segunda pergunta que foi muito feita, aqui o João fez, Thiago Luca e entre outras pessoas, como separar a concorrência no relacionamento? Acho que essa é uma dúvida genuína da galera que hoje não tem mais erro, mas vivemos períodos complicados anteriores. Engraçado, porque não houve nenhuma conversa de combinado, né? Eu acho. Não teve. Teve? No comecinho, assim, teve. Puta, cara, eu não lembro. Eu lembro de quando eu comecei. Acho que. Não sei se a gente já contou isso pra ele. Quando eu comecei já como concorrente do principal veículo do Lucas, com o principal concorrente do Lucas, que era o Russell Dias no lance, o 7 estava no GE. E é quem ele mais temia, assim, dentro da cobertura. Faz tempo cacete. Foi 17, né? E quando eu chego com a cabeça muito concreta de que o Lucas era meu concorrente, ponto. O Russell era a minha chefia. Eu tinha esse profissionalismo em mente e eu acho que foi até meio frio demais a nossa relação no início, né? Porque eu lembro da minha primeira coletiva, de eu chegar no set e mal cumprimentar ele dentro do CTR Pelé. E a galera falando, gente, tá tudo bem, vocês são concorrentes, mas conversem, se cumprimentem, tá tudo bem. Enfim, zoaram bastante a gente porque eu passava reto no set, basicamente. Mas eu não lembro se a gente teve algum combinado. No começo teve um pouco disso, porque... Eu devia me ferro e fogo. Porque eu já era mais experiente na cobertura, a Gabi tava começando, e minha preocupação e a preocupação do Russell era que a Gabi, de certa forma, para mostrar serviço, ficasse atenta no que eu tava fazendo. O Russell falou, cara, não apura perto da Gabi, porque inconscientemente ela vai querer saber. E se a Gabi ouve alguma coisa que você tá falando, você tira a chance dela saber primeiro que você. Então, tipo, se eu tô no telefone e falo assim, Igor Vinícius, tá vindo? A Gabi escuta, ela perde a chance de saber antes de mim. Ou eu sou cuzona e avisa alguém. Entendeu? A preocupação era essa. E teve um ponto importante que era, eu não queria falar com a Gabi sobre o trampo. Porque o Russell era o chefe dela.
Foi Então, conturbado nisso. então, às vezes a Gabi vem me perguntar alguma coisa, eu opinei no começo e o Russo falou o contrário. Aí eu falei, Gabi, a partir de agora não me pergunta nada. Quem é teu chefe é o Russo, eu faço o meu trabalho. Então, a gente teve que trabalhar em cômodos diferentes. Dia de semana a gente não ficava tanto tempo junto por conta do trabalho. Então, nas folgas a gente tinha combinado de não falar de Santos. Nossa, sim. Até hoje existe um pouco, assim, a gente evita. Essa é uma pergunta que a gente vai falar mais depois. Mas era bem complicado. E depois, mais pra frente, com a Gabi mais experiente, teve um segundo momento, que era eu na Gazeta e a Gabi no UOL. Que aí a Gabi já estava no mesmo nível de apuração que eu, e aí era a concorrência mais feroz. Não tinha o Russo, não tinha outra pessoa. Era um contra o outro. E aí, nesse momento, foi quando a gente teve um pega ou outro. Tipo assim, básicos, né? Pô, Gabi, tem certeza que tu ouviu antes, né? Porque tu não me deu crédito. Não, já sabia. Ó, olha aqui, tá bom. Então, teve alguns casos assim. Rolavam uns fights, mas bem, assim, nada que se A gente entendesse. A gente lidava resolvia bem, na hora. sim. Mas é isso, eu acho que a gente lidou muito naturalmente muito pela mentalidade dos dois. Acho que ambos queriam fazer bons trabalhos. Eu tava começando com muito sangue no olho, sabendo que eu sabia muito pouco, então me colocando no meu lugar. Não querendo atrapalhar o Lucas, mas querendo crescer. E foi tipo um ano, praticamente, em que eu fiquei meio que no limbo, assim, de aprendizado até mudança de gestão, mudança de fontes, todo mundo meio que zerado. E aí eu começo a galgar um pouco mais da profissão. Mas sempre acho que cada um é em um cômodo, obviamente sem mexer um no celular do outro, que fontes, né? Todo mundo mexe muito no E celular. aconteceu o que acontece até hoje. Das fontes chegarem e falar: Oi, Avisa. Lucas, é isso aqui, avisa a Gabi. E o contrário, porque viam a gente como um só, a gente tinha que não, a gente é concorrente. A gente é concorrente. Então aí a gente fala, pô, mas você gosta mais de mim, então fala pra mim, você me conhece antes. Sim. Era osso. Era engraçado. Aí hoje a gente já tá nesse momento em que nós não trabalhamos especificamente juntos, né? Tipo, já fomos dupla também, essa parte foi muito legal quando a gente trabalhou junto. Nossa, muito gostoso, né? Foi a melhor parte aí ao longo do tempo. Hoje a gente trabalha junto indiretamente, então a Gabi pode muito bem me dar crédito no canal dela, eu posso dar crédito pra ela nova, a gente pode gravar junto aqui, mas a gente não é uma dupla que nem já foi. Também e longe de sermos concorrentes como já fomos. Então hoje é o melhor momento, assim, de tranquilidade, dos dois experientes, trabalhando juntos. Ambos querendo que ambos cresçam, então pra mim é muito melhor que eu saiba de alguma coisa e já avise o site pra eles antecipar em algum texto ou coisa do tipo. É natural. E aí os dois próximos assuntos a gente já falou um pouquinho, mas só pra ler. O Renan R. Costa fala sobre a gente consumir futebol na área de lazer. Não. E o Cauê EEOS fala sobre atrito por causa de trabalho. Atrito a gente já falou que teve. Alguns pequenos. Atrito, eu não lembro de nada grande. Eu tô colocando na cabeça pra pensar aqui. Eu lembro um dia que eu fiquei muito bolado com você, porque você copiou meu título e você jura 10 anos depois que você não, que eu juro por Deus que não. Cara, a Gabi vai estar em coma, ou eu vou estar em coma. Um dia eu vou fazer essa pergunta pra ela. Eu juro por Deus que não. Foi um gente, jogo treino. Não era jogo treino, era treino aberto. Era véspera de Santos Corinthians na Vila. Todo mundo tava no treino. E aí teve assim, tipo. Tava na moda esse título. Era assim, o que teve no treino? Um susto de algum jogador que se machucou. Um bandeiraço e testes. Aí eu fiz assim, susto, bandeiraço e testes. O treino aberto do Santos. Aí a Gabi, bandeiraço, testes e jogo de lá. Tipo, ela inverteu o... Cara, primeiro, só dando contexto. Esse título tava muito em alta no jornalismo. Caracterizar o que teve em determinada situação, jogar no título 3 palavras-chave e completar. O que houve no treino do Santos, o que teve hoje no Santos, o que não sei o quê. Tava em alta, tava na moda. Tipo, aparecia no GE, aparecia no Lance, aparecia em qualquer portal de esporte, porque na época tava clique mesmo, as pessoas se interessavam. E aí o Lucas jura de pé junto que eu copiei, mas eu não copiei. Eu não copiei. Esse dia foi pra mim o pior. Esse foi engraçado. Gabi, é só admitir. Eu não vi. Só admitir. Gabi. Nossa, esse dia... Ele ficou bravo. Mas teve um atrito engraçado, que pra mim foi engraçado, mas que ele ficou muito puto também, que foi o dia em que eu reiniciei o seu computador. Não fala disso. Não fala disso, eu vou desligar. Eu vou sair daqui. Quem aparecer aqui que esteve presente nesse dia, eu quero mandar um grande abraço. Tem foto disso. Já foi imã da nossa geladeira. Só pra falar um pouquinho, o nosso pós-jogo na Vila é sempre muito apressado, porque antes de morar junto, porque agora que a gente mora junto, a gente quer meio que voltar pra casa rápido. Sim. Mas quando a Gabi morava em Praia Grande, eu morava em São Vicente, a gente queria se jantar antes, porque em casa era aqui. Então, a gente sempre apressava o outro pra que a gente saísse junto, setoristas, pra jantar. A gente sempre vai no posto portal. Todos, mesmo todos concorrentes, todos saíam pra jantar no final. Quase todos. Tem gente que a gente não gosta também ao longo desse tempo aí. Não, na época, mas, então a gente sempre sai pra jantar, ou saía. E eu sou um idiota que eu faço os textos no bloco de notas ou no Gmail. Não, você nunca faz isso, na verdade. Você sempre coloca isso diretamente Não, então eu faço no bloco de notas do Gmail. Sei lá, eu não salvo as coisas. No Gmail salva. E eu fiz eu fiz 3 textos correndo, um atrás do outro, porque depois eu ia pegar eles e colocar no site. Onde eu tava trabalhando, na Gazeta, eu acho. E eu tava morrendo de A Gabi fome. é insuportável com fome. Só faltava eu, por quê? Porque eu faço 3, ela fazia uma. Tava morrendo. A Gabi foi, pegou o notebook e fez assim, ó, pum. Vamos, pum. Só que, quando ela foi apertar, a tela do Note não apenas fechou para suspender, clicou no botão de desligar, que estava com o carregador, e desligou meu computador. Eu abri o bloco de notas, óbvio que eu perdi 3 textos inteiros.
Cara, ele ficou Nossa, eu muito fiquei puto. devastado. E ela se fodeu, porque eu tive que escrever todos os textos. Ele ficou muito puto, gente. Aqui, olha, a Gabi com fome. E eu ria. Vocês vão perguntar nas próximas se esse quadro der certo, vai ter qualidade de defeito, vai ter... Aí vocês... Nossa, mano, eu vou... Cara, nossa. é sério, esse dia foi muito engraçado. Não foi engraçado, não foi Foi engraçado. muito engraçado. Eu tenho ódio desse dia, Tem mortal. foto, tem eu com carinha de bunda. Se eu tirar a foto, eu vou deixar pelo vídeo. Cara, esse dia foi muito Que engraçado. ótimo. Mas assim, são conflitos pequenos, nada É, diretamente pequeno pra de tu, né? embate. Mas tinha essa pressa. Quem que eu bate, tinha de esquece. Quem apanha, aqui, ó. comer. O Renan pergunta se a gente fala de futebol na hora de lazer. A gente fala quando é obrigatório. Tipo assim, vamos supor que eu e a Gabi estejamos de folga no domingo. A gente vai ter que ver o Santos. Sim. Porque senão, segunda-feira, a gente não tem como falar. A gente cobre o Santos, a gente torce pro Santos, que é outra pergunta que fizeram aqui, não sei porquê, mas a gente vai falar. Nós assistimos todos os jogos do Santos. Então a gente assiste o jogo do Santos. Então, mas tipo assim, agora, a gente gravou com vocês. A gente vai receber uma visita nesta terça-feira à noite. A gente não vai falar de Santos. Não. Nossa visita não gosta de futebol. A gente adora falar de outros assuntos, então a gente aproveita esses momentos, ou com alguém, ou entre nós. O foda é que o trabalho respinga na nossa vida pessoal. Sim. Então, às vezes você tá chateado ou feliz com o trabalho, você acaba falando de trabalho de uma forma ou de outra, né? Mas não é, eu vou falando. Cara, a gente realmente fala pouco, a não ser que o assunto envolva pessoas que estejam no rolê e necessariamente a gente, enfim, tem esse apreço com a pessoa em relação ao futebol. Tipo, a pessoa gosta muito de futebol, já trabalhou com isso, ou, enfim, a gente tem ex-amigos que foram setoristas e hoje estão em outro ramo. E às vezes acaba acontecendo, mas no geral. A gente vai ter que cortar esse vídeo e certamente ele vai aparecer com uma outra luz depois. Que nossa vida tem Deixa eu chegado. ver uma dinâmica. Nossa vida chegou até que alguém enrolou pra gravar. Você tá gravando, garoto. Não, tem que você esperar. quis carregar o celular, quis passar a roupa, Você costurar. pode continuar, por favor. Mas sim, o momento de lazer pra gente é lazer. O nosso lazer não é falar de futebol. E a Gabi não assiste futebol de graça como eu. Então, Eu evito. Eu Meu- me sinto trabalhando. meu momento de lazer é ver futebol. Tipo, se a Gabi estiver treinando na vila, estiver passando um jogo qualquer, eu vou ver porque eu tenho o prazer de ver futebol. A Gabi Meu não tem. prazer é fazer Então, nosso coisas prazer é que não cozinhar, envolvam meu assistir série trabalho. no cinema ou coisa assim. É isso. Respondendo ao Renan. E agora a gente vai ter que dar um corte porque a gente vai ter que editar isso aí e continuar depois. Como é que é o cortezinho aqui?